Sabe aquele dia na escola, no seu curso, na faculdade, que você não pode faltar à aula? Aquele dia que a aula é sustância, aquele dia que a aula vai ensinar algo que é a raiz, o tronco principal, o cerne de todo o curso. Esse é um dia desse. Nós estamos num dia assim. Um dia em que aquilo que vamos ver vai exigir de fato alguma coisa a mais de nós, para entender, para acompanhar o raciocínio, para, como diz o profeta, que devemos correr não com os homens, mas com os cavalos. Esse é o dia que exige um pouco mais de nós. Então eu gostaria que você já começasse desde já a ter de um modo mais atento e cativa a sua mente na palavra do Senhor para aquilo que Deus trará aos nossos corações nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos e meditaremos hoje no que é considerado na carta o prólogo, o início da carta, do Evangelho. João capítulo 1, os 5 primeiros versículos. Os 5 primeiros versículos do Evangelho de João, capítulo 1. Este mesmo João é o João que escreve não só o Evangelho, mas também as 3 cartas, primeira carta, segunda carta, terceira carta de João, e também o livro do Apocalipse. É João, discípulo amado, é João, primo de Jesus. Dentre os discípulos, o mais novo e o último a morrer. E o texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos repetir esse versículo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vocês podem repetir novamente? O propósito do evangelista João é nos relatar a maior grandeza que esse mundo já conheceu. A pessoa mais gloriosa, e de tudo e de todos, a mais gloriosa, a maior grandeza revelada a este mundo, a pessoa de Jesus. Sua vida, seu ministério, com seus ensinos e atos poderosos, a sua morte, a sua ressurreição, tudo isso vem sendo relatado nos evangelhos para mostrar à igreja toda a glória de Jesus, com o objetivo de fortalecer, purificar, aumentar a fé da igreja. E como é que João inicia o seu evangelho?
Qual é a primeira expressão ao ele iniciar o Evangelho? Qual é? No princípio. Abra em Gênesis capítulo 1, verso 1, talvez você nem precise abrir. E qual é a primeira expressão que está lá? No princípio. E por isso diz que João principia o seu Evangelho com as mesmas palavras, com a mesma expressão que Moisés principia o Pentateuco. João deixa de lado tudo aquilo que Mateus, Marcos e Lucas escreveram sobre a história de Jesus, a saber, o seu nascimento, a aparição do anjo para Maria, todas as profecias acerca dele, como foram os seus primeiros anos. E ele resolve começar por outra abordagem, porque ele considerou que essas coisas sobre o nascimento de Jesus, a igreja já conhecia, a história do nascimento de Jesus. E ele começa então a contar, o seu evangelho começa por algo fenomenológico, por algo transcendental, por algo que não faz parte desse mundo. Ele começa a falar sobre algo que é, em essência, o mistério da pessoa de Jesus. Esse é o tema do prólogo destes versículos do Evangelho. O mistério da pessoa de Jesus. E é disso que o João vai falar. Ele vem mostrar para nós que, por mais impactante, impressionante que tenha sido o nascimento de Jesus, a sua vida, aos 12 anos, ele impressionando os doutores da lei. O seu ministério, depois, quando ele, aos 30 anos, dá início, depois do batismo, o seu ministério, seus ensinamentos que até hoje impressionam os mais sábios dos homens, os seus atos poderosos, curando enfermidade, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Por mais que essas coisas, ensinos e atos poderosos de Jesus tenham sido de fato impressionantes, tornando-o a pessoa mais maravilhosa que esse mundo já conheceu, ainda assim João vem dizer, existe algo mais do que os atos e os ensinos de Jesus. E ele vem revelar para nós esse algo mais. O que mais impressiona não é nem os atos e os ensinos de Jesus. O que mais impressiona, João vem dizer, é a pessoa de Jesus. Ele é o mais impressionante. Muito mais do que os seus ensinos. Muito mais do que os seus atos poderosos. E por isso João começa pelo princípio. Aquele princípio com o qual a Bíblia também começa. Ele, na sua palavra, nessa expressão, ele está reportando lá a Gênesis, lá o início de tudo. E ele vai dizer então que no princípio, nesse princípio mesmo que Moisés também disse, quando lá estava Deus, o Pai, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, ele vem dizer que lá estava também o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele vai dizer, ele completa a informação que Moisés não tinha, de que não somente Deus, o Pai, Criador, está lá no princípio de todas as coisas, e que o seu Espírito pairava sobre a face das águas, mas havia algo mais lá, havia o Verbo lá. E João vem falar desse Verbo. Ele vem falar que esse Verbo estava lá, por isso ele diz, no princípio ele era o Verbo, mas ele não era simples, ele não era simplesmente o Verbo, e pensa no Verbo como que a palavra que sai da boca de Deus. Ele não era simplesmente o som saindo da boca de Deus. Porque ele vai dizer que ele era o Verbo, mas o Verbo estava com Deus. Se ele estava com Deus, ele era uma pessoa. E não era uma pessoa qualquer. Ele vai dizer, o Verbo era Deus. Ele era uma pessoa divina. E ele estava lá no princípio com Deus. Ele é Deus por espécie.
partir dali, Deus cria todas as espécies, mas antes de criar qualquer espécie, o Verbo estava lá. E ele era da mesma essência de Deus. Ele era Deus. Ele não era um ser criado. Esse Verbo não é uma dentre tantas as criaturas de Deus, que vão surgir a partir do momento que Deus diz haja luz. Em cada um daqueles 6 dias que ele cria, não. O Verbo já existia e estava lá com Deus, vem João nos dizer. Então, de acordo com João, além de Deus, o Pai e o Espírito, também o Verbo estava lá, e nós precisamos entender que este, a quem João inicia o livro chamando de Verbo, este é Jesus. E independente da sua compreensão sobre a pessoa de Jesus, a nossa compreensão cristã, protestante, independente de quaisquer outras compreensões sobre a pessoa de Jesus, a cristã católica, a cristã ortodoxa, ou os espíritas, ou qualquer outra religião que não crendo nele como Deus venha interpretar ou definir a pessoa de Jesus, independente disso, João vem nos mostrar aqui que antes de ele nascer, antes de o anjo dizer para Maria que ela conceberia do Espírito, e portanto Maria tê-lo em seu ventre, antes de Maria dá-lo à luz, e portanto ele ser revelado ao mundo como 100% divino, antes disso tudo, ele já existia, ele já era Deus. Antes de ele ser revelado como 100% homem, ele já era 100% Deus. Antes de haver qualquer coisa criada, lá estava ele com Deus na criação. Jesus, portanto, ele é distinto, embora sendo humano também, mas ele é distinto de qualquer um dos homens. Qualquer um dos homens mais poderosos, gloriosos, qualquer um dos reis. Jesus é o mais distinto dentre todos, porque ele não se iguala a nenhum. E foi ele mesmo quem disse isso. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Jesus disse isso. É ele mesmo quem se diferenciou dos demais. Ele nos ensina isso. Então, antes de Maria conceber e dar Jesus à luz, ele já existia. E o texto está nos dizendo exatamente isso. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Embora saibamos que o Verbo é Jesus, no entanto, João só vai mencionar o nome de Jesus lá na frente. Até agora ele não falou de Jesus. Ele não está falando do Jesus que nasceu da Virgem Maria. Ele está falando dele numa fase antes dele ser concebido por Maria. E por isso ele usa o nome Verbo. Porque ele quer aqui agora falar de Jesus de uma forma diferente. Ele não vai falar do Jesus homem, ele vai falar do Jesus Deus. E a proposta do Evangelho de João é revelar Jesus Deus. Mas para isso, ele começa chamando-o de Logos. A palavra grega, traduzida por nós por verbo, a palavra grega é Logos. A nossa versão traduz essa palavra por verbo. Logos pode ser traduzido por palavra, mas a nossa versão resolveu traduzir por verbo, porque é mais do que simplesmente uma palavra. Então, ao falar de Logos ou verbo, João está dizendo que antes de Jesus ser revelado ao mundo como aquele menino que nasceu, ele já existia como Verbo de Deus. E ele vai nos ensinar sobre esse mistério. Que mistério é esse? Por que é que João, interessante que
nem o próprio Jesus nunca disse eu sou o verbo. Ele disse eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Mas nunca disse eu sou o verbo. E somente João usa esse termo aqui no seu evangelho e depois lá no Apocalipse, que é escrito por ele também. Nenhum outro escritor bíblico no Novo Testamento também chama Jesus de o verbo. Por que João então chamou Jesus de o verbo? O que é o verbo? Para a gente poder entender isso, nós precisamos rapidamente entender que ao longo desses 2000 anos, todos os pesquisadores, estudiosos das Escrituras examinaram esse termo para poder entender o que na verdade João quis dizer ao chamar Jesus de logos, de verbo. Quando alguém contemporâneo a João, lá naquela época, lia o Evangelho, e encontrava no princípio era o verbo, qual é a impressão que a pessoa tinha? Peraí, do que João está falando exatamente? Qual era o entendimento àquela época sobre esse conceito do logos, do verbo? Estão entendendo que logos é a palavra grega traduzida pela nossa Bíblia por verbo, e que esse verbo é a forma que João aqui agora está anunciando Jesus? Estão entendendo isso? É importante isso. Por que João então fala isso? Qual era o entendimento sobre esse verbo? Havia alguns que entendiam que verbo era uma sabedoria universal. Outros entendiam que verbo era o sentido do mundo. Qual o sentido do mundo? É o verbo. Outros entendiam que o verbo é uma lei que perpassa o universo. É uma força que atua em todo o cosmos. Um poder que atua em todo o cosmos, impessoal. Outros entendiam que o verbo é um ente divino, intermediário entre Deus e os homens. Existe um ente divino aqui no meio, um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é o verbo. Mas João declara que, João falando aqui agora é como, pensa, coloca-se lá naquela geração há 2000 anos atrás, você recebendo o Evangelho de João, lendo-o pela primeira vez, e você tendo essas concepções sobre o verbo na sua cabeça, faz parte da sua cultura, que tem uma certa religião que acha que o verbo é uma força impessoal, tem outros que acham que o verbo é uma força mediadora entre Deus e os homens, tem outro que acha que é só um conceito, enfim. E aí imagine você lá naquela época. E você mesmo não tem definido na sua cabeça o que é esse conceito de verbo. Afinal de contas, o que é o verbo? Você não tem esse conceito. E João, então, agora, ele declara, tudo que vocês, é como se João estivesse dizendo, tudo que vocês já conhecem sobre esses conceitos de verbo, tudo que vocês ficam aí debatendo, não, o verbo é isso, não, o verbo é aquilo, tudo que vocês debatem, os filósofos daquela época, os gregos, debatendo filosoficamente sobre o que é o sentido de verbo, João vai dizer, o verbo é Jesus. Você quer saber o que é o verbo? Olhe para Jesus e você vai saber o que é o verbo. Vocês estão debatendo aí sobre o que é o verbo? O verbo é Jesus. Simplesmente olhe para ele e todas essas divagações de vocês sobre querendo entender o que é isso, o que é esse tal de verbo, tudo isso termina quando você olha para Jesus, você entende então o que é Jesus. E João, desde o começo da Bíblia, é preciso perceber que os atos de Deus, toda vez que Deus fez alguma coisa, falou alguma coisa, julgou, dirigiu, presenteou o povo com graça, deu alguma bênção sobre o povo, toda vez que ele fez alguma coisa pelo seu povo, ele fez através da linguagem, através de falar, da palavra. E por isso vem, muitas vezes você encontra no Antigo Testamento a seguinte expressão, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Quem lê o Antigo Testamento, você acha muitas vezes essas expressões nos profetas, por exemplo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Aí traduz lá, está escrito lá o que Deus diz para aquele profeta. Todas as vezes em que aparece isso no Antigo Testamento, o autor está dizendo, o verbo,
apareceu para mim, falou comigo. Deus, por meio do Verbo, se manifestou a mim. Deus se revelou a mim de uma forma verbalizada. No princípio, por isso ele vai dizer que no princípio era o Verbo. Então ele está dizendo que esse Verbo, ele age, tanto no Antigo Testamento como agora João está dizendo. No Antigo Testamento ele era simplesmente a palavra de Deus, quando se revelava a qualquer um dos seus profetas. Então, na perspectiva do Antigo Testamento, o Verbo é a palavra de Deus. Mas não uma palavra que simplesmente que sai da boca de alguém, porque é uma palavra pessoal, dotada de força, de poder, e é divina. E que tem vontade própria, ela é autônoma. Ela é distinta de Deus. É uma palavra que tem vida própria. Esse é o Verbo no Antigo Testamento. E é por isso que quando nós lemos no início, Isaías 55:11, eu enfatizei o versículo 11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará. A palavra fazendo alguma coisa, a palavra fará aquilo que me apraz. Ela prosperará naquilo para o que a designei. Você designa uma pessoa. São pessoas que fazem alguma coisa. E no texto de Isaías está dizendo que a palavra fará, que a palavra foi designada para um propósito, mostrando então que ela é mais do que simplesmente o som que sai da boca de Deus. Ela é autônoma, ela é uma pessoa. Portanto, quando perguntamos qual a origem e o sentido dessa expressão no Novo Testamento, no princípio era o Verbo, a resposta é que nós não precisamos mais deduzir, filosofar, ficar pensando sobre o sentido dessa expressão, pois o significado dessas palavras está na pessoa de Jesus. Quando olhamos para Jesus, nós entendemos então o sentido da expressão que no princípio ele era o Verbo. João captou isso. E ele captou que esse Verbo, através do qual no Antigo Testamento foi a forma criadora, a palavra criadora, haja luz e houve luz. Esse Verbo é aquele que repetidamente está aparecendo nos profetas, nos mandamentos. A palavra de Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. A palavra é uma pessoa. Esse Verbo é realmente uma pessoa autônoma. Esse Verbo é a pessoa de Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus. João foi capaz de captar isso, porque ao olhar para Jesus, ao caminhar com Jesus, ao viver com Jesus, ele reconheceu nele todas estas virtudes, características, toda a potencialidade do Verbo que tanto era debatido naquela geração. Ele viu tudo isso na pessoa de Jesus. E agora ele anuncia, ele evangeliza o povo de Israel, convocando o povo à fé em Jesus, dizendo o seguinte: o Verbo sobre o qual vocês têm conhecimento e falam muito, está presente em Jesus com toda a sua verdade e graça, e ele veio precisamente para nós. O Verbo, esse Jesus do qual vocês creem, é ainda maior, mais glorioso do que muitos de vocês pensam ou possam imaginar. Ele é o Verbo de Deus, que estava lá no princípio com Deus. Ele não é simplesmente esse homem que vocês veem diante dos olhos de vocês. Ele é mais do que isso. Ele estava lá no princípio com Deus. É isso que João está comunicando para a sua geração. É interessante que quando Deus quer se revelar, tudo que Deus faz, Ele faz perfeitamente. Quando Ele quer se revelar, revelar a si mesmo, Ele também faz de uma forma perfeita, irretocável. Ele faz de uma forma que ninguém pode dizer que Ele não se revelou. E Deus se revela por meio da palavra. Desde que morreu Jesus, ressuscitou, foi assunto aos céus. Desde que os apóstolos também morreram. O autor aos Hebreus vai escrever que aqueles sinais miraculosos todos passaram, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos tempos tem nos falado na pessoa de Jesus. Então Jesus se revela na palavra. Deus se revela na palavra. Contudo,
É significativo que Deus, ao se revelar de uma forma perfeita através da sua palavra, Ele não está se revelando simplesmente numa palavra que, como que um som que sai da boca de alguém, ou num amontoado de letras, numa palavra não meramente assim como nós a conhecemos. Ele está se revelando numa palavra, num verbo que é o próprio Jesus. Ele personifica, personaliza. Todo o ser de Deus, as Escrituras vai dizer que toda a plenitude de Deus, pensa na expressão, a plenitude de Deus, Deus plenamente, habita em Cristo Jesus. Olha que coisa impressionante. Então Deus se revelou de uma forma perfeita, através dessa palavra, que não é meramente um som, não é meramente um ajuntamento de letras, mas é uma pessoa, é Deus em pessoa. Este é o verbo, este é Jesus. É isso que o João está dizendo. Mais tarde, esse verbo, ele é chamado também de imagem de Deus. Vai falar que ele é a própria imagem do ser de Deus. Os apóstolos vão dizer isso. Também ele é chamado de filho. Filho único de Deus, o unigênito do Pai, o que está no seio do Pai. Contudo, é significativo que João, nesse momento, não chama Jesus de filho de Deus. Por que é que ele não faz isso? Porque nas culturas pagãs daquela época já havia o conceito, de acordo com a mitologia, com as religiões de algumas culturas, que existiam filhos dos deuses, como a gente vê nos filmes de mitologia grega, Hércules, né? Tal fulano é filho do deus tal com uma humana, e aí por isso ele é um semideus, e chamado, portanto, como filho de Deus. Os faraós se intitulavam filhos de Deus, né? Então ele não usa no início aqui a expressão filho de Deus, para não dizer que Jesus é semelhante a qualquer filho de Deus nas culturas pagãs. Pelo contrário, ele evoca esse termo verbo, porque para todas as outras culturas pagãs, o verbo é o próprio poder de Deus, é Deus em poder, é a pessoa de Deus. E ele diz, no princípio Jesus, esse que vocês conheceram caminhando aqui entre nós, ele é esse verbo, ele é o próprio poder de Deus, ele é a plenitude do ser de Deus, e nós o vimos caminhando entre nós. Então, desde esse momento, João está pretendendo aqui afastar qualquer concepção gentílica de que Jesus fosse, como os demais povos, um filho de Deus, como resultado de um relacionamento sexual entre Deus e Maria, por exemplo. Ele evita isso, ele corta isso. Sendo Jesus, portanto, o verbo, filho de Deus, segundo a sua verdadeira natureza, sendo ele Deus, ele exige que nós nos relacionemos com ele, olhando para ele como Deus. Então, não é um relacionamento como eu e você temos, de humano para humano. Ele, sendo ele Deus, sendo ele o verbo de Deus e o próprio Deus, ele exige de nós um relacionamento assim com ele. Ele é alguém, então, em quem devemos crer, temer e adorar. É exigido de nós esse tipo de comportamento em relação a ele. Por isso João termina o livro, capítulo 20, verso 31, dizendo assim: estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então o objetivo do livro de João, ele começa dessa forma, mas lá no final ele vai encerrar dizendo isso. O objetivo de tudo isso foi para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o objetivo do livro, e por isso João começa desde o início já tratando Jesus, não numa abordagem humana, que nasceu da Virgem Maria, mas numa abordagem divina. Ele estava lá no princípio, antes de haver o Éden, ele já existia, ele estava com Deus na criação. E por isso então ele vai dizer, verso 2, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se o verbo já estava com Deus lá no princípio de tudo, então ele participou da criação. Claro que participou.
Assim como a expressão no princípio aponta para o relato bíblico da criação, João agora pensa em como toda a criação, tudo o que nós podemos imaginar que foi criado a partir dele. Eu mandei agora à tarde um videozinho na minha lista de transmissão e todos vocês receberam esse videozinho. Não sei quantos assistiram, mas é um vídeo um tanto quanto impressionante, que mostra uma moça deitada no jardim e ela olhando para o céu, e então a câmera vai adentrando o céu e ganhando o espaço e os astros e a Via Láctea, e depois a própria Terra some, a Via Láctea some, e aparece agora um emaranhado, uma rede espacial de várias galáxias, e depois tudo aquilo some e já existe um multiverso que é muito maior do que tudo isso, e aí a própria Terra, tão grande e vasta como você já não percebe ela mais, ela já sumiu diante dos seus olhos. E depois a câmera volta e sai do multiverso, e entra no universo, e entra na Via Láctea, e procura de novo o planeta Terra, e acha essa mulher, essa moça deitada, e a câmera entra dentro do olho dela, da menina dos olhos dela, e vai mostrando que do mesmo jeito que fora dela existe um universo, dentro dela existe um universo. É impressionante. Quem fez tudo isso? Deus fez tudo isso. Jesus fez tudo isso. É por isso que João testifica que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E é curioso porque quando ele diz todas as coisas, ele está falando desse universo, desse multiverso. Por maior que seja, ou por mais microscópico ou nanoscópico que seja, foi ele que fez. Não existe um único milésimo de centímetro ou qualquer medida diminuta em toda a criação que seja desconhecido de Jesus. Não existe. E todas estas coisas estão dentro do reino dele. Ele controla todas essas coisas, pois foi ele quem as fez. Nenhuma delas é desconhecida dele. Todas elas ele conhece e governa, rege sobre elas. E é isso que o Salmo 139 vai dizer para nós. Se subo aos céus, lá estás. Ou se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e sumo no horizonte, lá também haverá de guiar a tua mão. Não existe um lugar no tempo e no espaço sobre o qual Deus não tenha total domínio e onde Ele não esteja. Por isso Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Versículo 4 vai dizer que, antes disso, observe a expressão no versículo 3, que tudo foi feito por meio dEle. Olha a expressão, por meio, pela mediação dEle. Então Jesus Cristo não é só o mediador da nossa redenção. Ao dizer que Ele é o mediador da nossa redenção, eu estou dizendo que Ele não veio simplesmente para morrer pelos nossos pecados. Ele é muito mais do que isso. Porque Ele é o mediador também da criação. Por meio dEle foram feitas todas as coisas. Ele é o mediador da criação. E por ser o mediador da criação, Ele é o mediador também da redenção, porque aquilo que Ele fez, Ele quer ver redimido, plenamente restaurado. Ele é tanto uma coisa como outra. Tanto a voz criativa de Deus, quanto o servo de Deus que veio para morrer na cruz por mim e por você. Ele sabe o trabalho que Ele teve para fazer, e por isso Ele zela de cada uma das coisas que Ele fez. De tudo aquilo que Ele ama, e deu sua vida por aquilo que Ele ama. Quarto lugar, versículo 4, melhor dizendo, vai dizer, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha que texto belíssimo, que informação preciosa. Apesar
de toda a magnitude do universo. Pensa, veja esse vídeo que eu te enviei, para você ter uma noção de quão pequenos nós somos diante do universo e daquilo que eles chamam de multiverso. Assista o vídeo que eu mandei. E apesar da magnitude desse universo, tudo isso seria muito frio e sem sentido. Por mais bela que a terra seja, toda ela seria muito fria e sem sentido se não tivesse nela vida. Se não tivesse vida no universo, tudo seria frio e sem sentido. A vida como você e eu conhecemos só existe no nosso planeta. Até agora, por mais que seja explorado, pesquisado, não encontraram vida fora do nosso planeta. E por isso ele é tão gélido, tão frio, tão sem sentido. Então tudo seria, inclusive a terra, sem sentido se não tivesse vida. E ele vai dizer o texto aqui agora que a vida estava nele. A vida estava nele. Ele é o próprio milagre da vida. Quando você e eu já passou por alguma fase na sua vida em que você fica buscando o sentido da vida, e que você fala assim, gente, o que é a vida? Se eu morrer hoje, para onde eu vou? De onde que eu vim? Ou como diz em Minas Gerais, de onde que eu vim, para onde que eu vou? Né? E você começa a meditar nessas coisas. Você tem que parar de meditar, senão sua mente fica embirolada, daqui a pouco você está doido, internado. Não é verdade? A gente começa a ficar meio 13 por conta desses raciocínios. Somente a fé responde essas coisas para nós. Ao pensar sobre a vida, essas profundeza misteriosa que se abrem no momento em que a gente pergunta o sentido da vida, o pensamento, a reflexão humana, girando em torno dessa pergunta, como é que eu nasci? Qual o sentido disso? Depois que eu morrer aqui, como é que será? Voltarei mesmo? A fé responde isso, mas quem não tem fé fica na interrogação. E a pergunta central é como encontrar a vida genuína e o sentido da vida. E o texto vai dizer, a resposta para essa pergunta está em Jesus, porque a vida está nele. E a vida era a luz dos homens. Ele vai dizer, ele acrescenta, a vida era a luz dos homens. Vida e luz. Do mesmo jeito que nós relacionamos morte e trevas, relacionamos vida e luz. Então ele vai dizer agora para nós que se tivéssemos a vida verdadeira, inesgotável, se você e eu alcançamos verdadeiramente essa vida inesgotável, tudo é luz para nós. Não há lugar para trevas em nós, porque já encontramos essa vida que é Jesus, que habita em mim, no meu coração, fazendo nele morada. Então tudo é luz. Pelo fato de Jesus ser a vida verdadeira, ele é, João 8,12 vai dizer isso, ele é a luz do mundo. Não só a minha luz interna, subjetiva, mas ele é a luz do mundo. Logo, a primeira palavra da criação de Deus em Gênesis 1:3, João dá testemunho aqui, é haja luz. Olha que coisa bonita. Até aquele momento em que Deus disse, haja luz, e houve luz. Antes de haver luz, o que prevalecia? Me respondam. Trevas. Só trevas. Mas quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. É a primeira, na sua primeira manifestação, Jesus, antes da introdução do pecado, na sua primeira manifestação, ele já começa a expulsar as trevas. Desde o princípio, essa é a sua vocação em essência, expulsar as trevas, banir da sua presença as trevas. E houve luz, e as trevas foram dispersas. Aleluia! Se você fosse pentecostal, você dizia aleluia comigo agora. Glória a Deus! Aleluia! Jesus é impressionante, a palavra de Deus é impressionante. João diz que a vida era tempo passado,
a luz das pessoas. Por que é que ele faz isso no tempo passado? Como assim a luz? A vida era a luz dos homens. Esse era, será que refere-se a um tempo recortado ali? Aquele tempo especificamente, quando havia somente Adão e Eva, antes da queda. E ali havia luz e vida em abundante, porque eles não tinham pecado ainda. Será que é isso que ele está dizendo? A vida era a luz dos homens, porque naquele momento não tinha pecado ainda? É disso que João está falando? Ou será que, com a forma verbal do verbo aqui no passado, João está aqui nos lembrando que as pessoas agora não têm mais essa vida e que elas precisam dessa luz em Jesus. E porque estão sem vida, como muitos na nossa geração, a maioria, sem vida, o coração em trevas, então precisa de luz. O que João quer dizer com isso, afinal? E aí o verso 5 vem dizer o seguinte: a luz resplandece nas trevas. Ele falou do verbo, ele falou da vida, agora ele fala da luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Olhem que informação poderosa. Se por meio de Jesus essa vida ardente, esperada, plenamente iluminada, vem a nós humanos pecadores corruptos, então não deveria toda a humanidade estar correndo atrás dessa vida? Se Jesus tem vida e vida em abundância, a todo mundo que você perguntar, você quer morrer? Ele vai responder o quê? Não. A menos que a pessoa tenha pensamento suicida, ele vai responder, não, eu não quero morrer. Estou correto em pensar assim? A maioria das pessoas vai dizer, não, eu não quero morrer. Você quer viver? Claro que eu quero viver. Você quer viver bem ou mal? Eu quero viver bem. Muito bem, quanto melhor, melhor. Quanto mais, melhor ainda. Então por que não estão todos os homens? Por que não está a humanidade inteira indo atrás de Jesus? Se ele tem vida e vida em abundância, por que a humanidade inteira não está correndo a passos largos ao encontro de Jesus? E aí João, nos versículos seguintes, do 9 ao 11, ele vai dizer que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha o que ele diz. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele tem vida, a vida que todos querem, mas ninguém está correndo atrás dele para receber essa vida. Então, logo no início da exposição de João, João revela para nós o segundo mistério da pessoa de Jesus. Qual é esse segundo mistério na história de Jesus? Que aquele que traz a vida e a luz, ele é rejeitado, perseguido e morto. A vida de Jesus não se tornou a história de Jesus. A vida nesse sentido agora. A história de Jesus, a trajetória de Jesus não se tornou numa marcha vitoriosa, mas numa jornada para a cruz. Ele era para ter sido acolhido, abraçado, amado mais do que qualquer outra coisa. Ele foi odiado, perseguido e assassinado. Como isso é possível? João expõe com toda a realidade que o mundo em que a humanidade aqui depende tanto dele, esse mundo, em sua essência, é trevas. E João não gasta uma vírgula aqui, uma palavra sequer, para explicar por que esse mundo jaz no maligno. Por que esse mundo está em tão densas trevas assim? Ele não perde tempo com isso. Do mesmo jeito que ele simplesmente apresenta o verbo, dizendo, você está divagando aí, querendo entender o que é o verbo, olha para Jesus, você vai entender o que é o verbo. Agora, ao explicar, ao falar sobre trevas, ele não fica conjecturando sobre isso, ele vai dizer o seguinte, basta olhar e você vai ver.
em que trevas está o mundo caído. É uma constatação. Nós somos, em essência, corruptos por natureza. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi no Salmo 51. O ser humano é, na sua essência, pecador. Então ele não gasta tempo de provar o que já está provado. É uma simples constatação. João não nos informa como esse mundo criado tão belo pelo verbo de Deus pode tornar-se nessa escuridão densa. Mais importante do que qualquer explicação sobre o gênero humano é o inegável fato de que está em trevas. Contudo, Jesus, a palavra eterna, o Logos, o verbo de Deus, chegou. E ao chegar, o texto vai dizer que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A simples manifestação de Jesus expulsa, dissipa as trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. A palavra aqui, na verdade, seria melhor traduzido se fosse agarraram. As trevas não agarraram a luz. Como assim? O que João quer dizer? As trevas, por natureza, elas não podem querer a luz, desejar a luz. As trevas não agarram a luz cheia de gratidão, dizendo, que bom que você chegou. Elas não fazem isso. Elas são capazes tão somente de temer, fugir, correr da luz. Portanto, a igreja, você e eu, não deveríamos ficar surpresos, não deveríamos ser surpreendidos quando evangelizamos alguém e a pessoa não quer o evangelho. Porque isso faz parte da natureza das trevas. As trevas correm da luz. Por outro lado, o versículo 5 nos ensina que as trevas não conseguiram agarrar a luz. E a palavra aqui ela tem um sentido de levar para baixo. A preposição ao lado dessa palavra aqui é sub, como submarino. É como... com que intenção as trevas agarrariam essa luz? Agarrar para levar para as profundezas, para trazer para dentro de si, das próprias trevas, para apagar a luz. Por isso a tradução é, as trevas não prevaleceram contra a luz. Então o intento das trevas é apagar essa luz, abafar essa luz, conter essa luz, mas elas não puderam fazer isso. Então a igreja precisa aqui entender duas coisas. Que quem é das trevas não agarra a luz para a sua salvação. Vamos trazer agora uma aplicação para uma pessoa. As pessoas em cujos corações habitam as trevas, essas pessoas, por natureza, elas não buscam a luz. Elas não querem agarrar a luz. Elas querem fugir da luz. Elas têm medo da luz. Porque na luz, suas obras se revelam. Elas fogem da luz. O outro sentido que nós temos que aprender aqui é que, embora elas não buscam a luz para a sua salvação, mas elas também jamais conseguirão destruir essa luz que é Jesus. Aleluia, dá glória a Deus por isso. As trevas perseguem, mas jamais destruirão essa luz que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por isso João vai nos mostrar mais adiante o maravilhoso resultado disso. Veio para o que era seu, e os seus não o receberão. Mas a todos que o receberão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Aleluia, glória a Deus. Em João 12, versículos 35 e 36, Jesus diz que as trevas agarram a luz. As trevas agarram a pessoa. Veja esse texto comigo em tela, João 12, 35 e 36. O mesmo sentido de agarrar está aqui. Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, não vos agarrem. Preste atenção. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz,
para que vos torneis filhos da luz. Olha o que o texto está dizendo. Jesus mesmo nos chamando a andar na luz, a buscar a luz, a querer a luz. Por natureza, você e eu não quereríamos a luz, não desejaríamos a luz, porque a nossa natureza é corrupta e pecadora. Entenda isso. Perceba o apelo da palavra de Deus, o apelo de Jesus para você agora. Observe comigo, deixa os 2 versículos em tela aí, Josué, 35 e 36, se você conseguir. Observe o início do 35 e o final do 36. Ainda por um pouco, a luz está convosco. Final do 36. Jesus disse essas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. Foca no início do 35 e no final do 36. Ainda por um pouco a luz está convosco. Jesus disse essas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. Ainda por um pouco. E para aqueles que estavam ouvindo Jesus naquele momento, esse pouco foi muito pouco. Porque daí a alguns instantes Jesus saiu dali e se ocultou deles. Até quando você vai rejeitar essa luz? Até quando você vai ficar fugindo dessa luz? Andai na luz, buscai a luz, enquanto você tem luz. Este é um momento de iluminação, é um momento em que o Espírito de Deus ilumina nossas mentes e corações para ouvir e entender a palavra de Deus. É o momento da manifestação da luz. É o momento em que você e eu devemos atender ao chamado de Jesus. Andai na luz. Ainda por um pouco, a luz está convosco. Não espere que esse momento passe. Ou para aqueles circunstantes com Jesus naquele momento, não espere que Jesus se retire e se oculte, como se ocultou deles, se oculte de você, se eu posso trazer essa aplicação. Andai na luz enquanto tendes a luz, disse Jesus. Quero que você feche seus olhos e não se engane. Não se engane, não deixe a sua natureza pecaminosa, contrária a Deus, te enganar dizendo está tudo bem com você. Não deixe isso acontecer, porque não está. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Portanto, eu peço que vocês curvem agora diante de Deus, buscando essa luz. Quero pedir os integrantes da banda que venham aqui para poder tocar aquela canção Doce Nome. E enquanto estivermos cantando essa canção Doce Nome, faça dessa canção a sua oração. Busque essa luz que é Jesus. Não deixe passar esse momento. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz meu ser. Fiquemos em pé e louvemos. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Quero orar por você agora. E nessa oração que eu farei, eu quero que você entregue sua vida para Jesus. Veja que a ação é de Deus, mas a reação é nossa. Nós não podemos ficar silentes, de braços cruzados ou indiferentes para o apelo da palavra de Deus. Uma vez que Deus fala ao nosso coração, nós temos que responder a Ele. Qual é a tua resposta para Deus nesse momento em que Jesus está chamando para andar na luz, para desejá-lo, abraçá-lo, para não se deixar ser agarrado e tomado e dominado pelas trevas? Qual é a sua resposta para isso? Este é o apelo da palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Qual é a sua resposta para o que Deus está dizendo? Para que o verbo de Deus está falando ao seu coração? A palavra de Deus ministrada ao seu coração? A própria pessoa de Jesus, que é o verbo de Deus, que é a palavra de Deus, está falando ao seu coração? Qual é a resposta que você dará a isso? Essa resposta é sua para Deus. Feche seus olhos e eu vou orar com você. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e nos submetemos totalmente ao Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, pelos Teus planos insondáveis, inescrutáveis, pela forma misteriosa que o Senhor age em favor do seu povo, por entendermos hoje que o Logos, o Verbo, é a própria pessoa de Jesus que estava com o Senhor lá na criação, desde antes da criação, e que vem agora como palavra de Deus falar ao nosso coração, nos chamando para andar e ter vida e vida em abundância. Assim, ó Deus, nos ajude para que as trevas não nos apanhem. Nos ajude, ó Deus, a ter a luz, a crer na luz e a nos tornar filhos da luz. Abençoe-nos, Deus, e opera essa regeneração, novo nascimento, conversão, transformação nos corações aqui presentes, nos dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Faça algo novo em nós, ó Deus. Como lemos no início em Isaías, que a Tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi proclamada. Assim faça isso hoje, ó Deus, promovendo a salvação. Oramos e nos rendemos diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.